Aleluia! Bom dia, graça e paz, queridas e queridos. Quem já está ao vivo, já tem pessoas que estão entrando. Esta é uma semana gloriosa, né? Eu estou muito feliz. O nosso prefeito já liberou, né, a primeira fase. Lembra que nós profetizamos, declaramos que baixaria de 70, não ia chegar só a 75, né? E hoje já anunciou que parece-me que 70% dos leitos, né, estão ocupados. Você baixou vertiginosamente e vai baixar muito mais. Nós vamos aumentar o número de pessoas, né, que vai poder vir para a igreja. Glória a Deus por isso. É uma semana gloriosa, amada, uma semana de grandes resultados, a poder na oração do justo. E é por isso que nós estamos com essas lives proféticas para enfatizar, né, para levantar o ministério profético na nossa nação. Pastora Silvia Benevini, meu Deus, que coisa linda. Ela está aí, minha amiga. Que prazer, que honra ter você aqui. Então, queridos, nós estamos com uma semana poderosa, né? Nós vamos ter, de hoje é Cássia dos Anjos, né? Uma mulher poderosa nas Escrituras, né? Coisa boa, é seguir a direção do Espírito. Já estamos conectando. E ela! Rapaz, coisa boa te ver, te ouvir, Cássia. Como é que estão aí as coisas? Como é que estão? Bem. E aí, Aracaju me ajudaram aqui. Já voltou, Aracaju, as atividades? Ainda Não, não, ainda não. mas Deus está trabalhando por nós. Né? Aqui nós recebemos uma excelente notícia, que vamos poder aumentar um pouco o número de pessoas. O shopping já vai abrir. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Então, mas vamos ao que interessa. Cássia, eu sei que você, vez por outra, tem acompanhado. A gente está com lives de mulheres no profético. Deus me deu essa instrução para despertar, né? Para despertar esse chamado tão glorioso e tão oportuno nessa estação. Deus nos deu essa direção e nós já temos 3 semanas, salvo engano. Até 31 de julho nós vamos estar falando, né, sobre mulheres no profético. Nem todas têm um chamado, um ofício profético, mas tem uma veia profética, uma unção profética. E graças a Deus, Cássia, tem muitas mulheres e homens também sendo despertados. Eu tenho recebido muitos testemunhos de mulheres que achavam que ser profeta, né, andar no profético era aquela coisa esquisita, e muitas com medo. E eu vejo que o Senhor está usando nossas lives para despertar isso em muitas mulheres, em alguns homens também. E nós temos a honra, Cássia, de receber você hoje, nessa manhã. Né? Rapidamente eu vou apresentar e depois você vai fazer a sua própria apresentação. Gente, Cássia, ela é a esposa do pastor Fábio Andrade, lá da Igreja Verbo da Vida, no Lamarão, em Aracaju, uma parte de Aracaju, já ligado ao município, já pertinho do município de Socorro. É uma igreja assim inimaginável, né? Um lugar improvável, né, Cássia? É um lugar que ninguém queria ir, mas eles quiseram ir. E, amados, que igreja poderosa. Estou com saudades de ir lá, viu, Cássia? Uma igreja poderosa, uma igreja à cara deles, né? Uma igreja avivada, uma igreja generosa, uma igreja grande. Vocês precisam conhecer. É algo assim inusitado. Cássia, eu a conheço desde 1996. Nós fizemos o Rema juntas, né? Ela foi minha colega, ela é minha amiga. A gente saía junto para almoçar, aqueles almoços de R$ 1, não era, Cássia? Que tempo, meu Deus. A gente tinha que escolher ou comer aquela comida ou ir para casa a pé, né? Então a gente comia aquela coisa bem limitada. E Cássia casou. Eu fui a primeira a saber que ela estava grávida de Aleph. E ela chorava, mulher, Deus vai dar o suprimento. Mas a gente não está pronta ainda. Não, Deus vai dar o suprimento. Era tão magrinha, ela ainda é magrinha, mas era muito magrela. Porque a gente comia pouco demais, meu Deus do céu.
Vocês pensam, mas que a gente começou assim, não. Até no Padre Pedro a gente ia, não era? Daquele, como chama? De R$ 1. De R$ 1. 1 quilo por R$ 1. Gente, você não sabe por onde a gente passou e o que Deus fez na nossa vida. E Cássia é uma mulher de Deus, ensina muito bem e tem um chamado profético fortíssimo, inclusive respaldado pelos seus pastores. Né? Que antes de eu convidar, eu consulto os pastores. Né? Não que eu não confie, mas eu gosto de ter a validação do seu pastor. Né? E Muito bom. eles validaram, né, o convite a Cássia. Então, Cássia, a gente está muito feliz. E eu quero agora que você fale um pouco quem é Cássia para nossas ouvintes. Já temos quase 120 mulheres aí no ar. Vamos Que bom. explodir hoje, amém? Glória a Deus. A honra é minha de estar aqui. Quando você me convidou, eu que me senti muito honrada de fazer parte dessa lista de mulheres que eu sei que é o Senhor que tem selecionado. Você só é uma mulher que ouviu o comando, ouviu esse comando de fazer esse... Eu digo já que é um projeto desse despertamento do chamado profético. Amém. Eu recebo. É um projeto e eu ainda declaro que isso vai crescer muito mais. Isso vai crescer em forma de instrução, isso vai crescer em forma de um projeto. Porque existe uma geração nova se levantando de pessoas, de adolescentes, eu tenho visto se movendo no profético. Amém. E a gente tem que deixar esse legado, esse ensinamento, essa vida. Amém. E eu acredito que esse projeto ele vai ter um alcance ainda maior nesse sentido. E a honra é minha de estar aqui. Eu amo o povo de Salvador, o povo da sua igreja, suas ovelhas. Eles são a cara de vocês, cheios de amor, recebem tão bem. Todas as vezes em que eu fui aí, eu fui honrada, fui bem tratada, em todos os sentidos, financeiramente, de recepção. Salvador é uma terra próspera e ungida. Amém, isso mesmo. E eu quero aproveitar o tempo para indicar esse livro. Eu trouxe esse livro para indicar. É o livro Traduzindo Deus. Traduzindo Deus, Nossa, esse homem é um profeta nesses tempos. Ele tem sido uma voz do profético dentro do Novo Testamento. Ele tem sido uma expressão muito, muito forte do chamado profético no Novo Testamento. A gente tem muitos expoentes no Antigo Testamento. Temos registros do Novo Testamento, sim, mas no nosso tempo, no nosso tempo agora, século XXI, hoje, esse homem, Shaul Bones, ele tem sido uma voz profética, e eu tenho recebido da vida dele. Ele traz uma visão do chamado profético muito diferente. Amém. Muito, como é que eu posso dizer? Muito profunda, dentro do aspecto do Novo Testamento. Uma visão clara. É verdade. E eu tenho recebido muito. Eu tenho, inclusive, sido tratada, enquanto eu leio esse livro, sobre motivação, sobre como fluir nesse dom. E eu indico para quem percebe essa chamada, esse livro, Traduzindo Deus. Você vai crescer muito, vai receber muita instrução do Espírito Santo. Existe também uma unção por associação que você recebe quando você se conecta, né, Vânia, às unções. E eu me conectei a essa unção. E das mulheres que já passaram por essas lives, existem algumas delas que eu recebi muito. Conceição, Edma tem uma unção muito forte, as outras irmãs também. Eu ouvi uma parte da live, às vezes a gente está em aconselhamento, eu não pude ouvir completamente, mas eu tenho sido abençoado. E o fato é você identificar esse chamado e aceitar. Muitas vezes o que eu vejo é que as pessoas não aceitam esse chamado. O chamado pastoral, às vezes, ou de mestre, ele tem um certo atrativo, mas quando se fala no profético, por incrível que pareça, algumas pessoas rejeitam esse chamado por falta de entendimento ou pela visão que o profético ela tem hoje, de ser aquela pessoa que aponta o dedo, aquela pessoa dura, que só fala sobre o pecado do outro. E o ministério profético ele é muito mais do que isso. Ele é um ministério de denúncia, sim, que não se cala diante do erro, né? Mas ele não é só isso, ele é muito mais que isso. E o profeta Shaul, ele diz aqui nesse livro o seguinte, que o ministério profético é você ser um caminho para os pensamentos de Deus, para ligar os homens ao coração de Deus. Isso é muito, muito verdade. Lindo. O chamado profético é de trazer o homem para perto de Deus. Ele aponta o erro, sim, mas no intuito de trazer esse homem para perto de Deus. Então, essa visão de ministério profético, ela ampliou a minha própria visão de ministério profético. Quando a gente funciona nesse dom, a gente, na verdade, está sendo uma voz para atrair esse homem para perto de Deus. Embora seja uma voz dura, às vezes,
num tom diferente, talvez, do tom pastoral e de outros ministérios, mas é como o ministério profético funciona. E essa motivação, essa ideia de Deus em levantar o profético, ele expressa muito bem aqui, que é desse trazer esse homem para perto. E eu fui muito abençoada com esse entendimento. Amém, amém, amém. Cássia, mas fala um pouquinho sobre você. Eu tenho algumas perguntas para te fazer. Quantos anos você tem de casado? Quantos filhos? Amém? Eu quero falar um pouquinho. Gente, vai indicando essa live, né? Você que ainda não nos segue, é @Verbo Salvador. Compartilha, porque muitas pessoas têm sido alcançadas e despertadas. Amém. Fala um pouquinho sobre você. Domingo passado, eu fiz 23 anos de casada. Uau! A gente completou 23 anos de casado domingo passado. E eu tenho um filho de 21 anos, Aleph, está na faculdade de psicologia, está no 7º período. E tenho João Pedro, de 15, que está no 1º ano do ensino fundamental. Aleph já é formado no Rema. É verdade. Não pôde fazer a escola de ministro por causa do horário da faculdade, mas está envolvido na obra. Meus 2 filhos, você sabe, o pastor Raimundo sabe, são envolvidos na obra, eles são do grupo do louvor, eles trabalham no departamento infantil. Nos cultos aqui em casa, a gente está transmitindo aqui de casa por enquanto, eles montam a parte técnica com a equipe da gente, os músicos, e eles são envolvidos na obra e eles amam ao Senhor, não porque nós estamos à frente de uma obra, eles já serviam ao Senhor antes disso, e eles amam servir ao Senhor. Eu acho importante isso. Filho de ministro tem que amar ao Senhor. Amém. Não servir porque o pai é ministro, né? Por uma imposição ou algo assim. Mas tem que partir de um desejo do coração de servir. E a gente vê isso nos filhos da gente, como a gente vê nas suas meninas, Amém. que amam ao Senhor, que têm dado fruto. E graças a Deus a gente tem visto o Senhor operando na vida deles, no sentido de eles terem um relacionamento com o Senhor, independente de mim e do pai deles. Amém. Eles servem ao Senhor por amor. Isso é muito bom. É uma família bem estruturada. Cássia é uma mulher muito sábia, né? A gente percebe como ela conduz o casamento, o ministério do marido. Muito sábia mesmo. A gente vê isso e reconhece. Cássia, me diga uma coisa. Quando foi? Eu lembro que a gente fez o Rema junto, né? E você sempre foi fervorosa na oração, intensa na oração. Sempre foi uma menina muito séria com Deus. Eu recordo que você namorava com o Fábio ainda. Quando a gente conheceu você, eu acompanhei seu início de casamento. Você sempre foi intensa. Eu nunca vi Cássia morna, Cássia fria, sempre intensa com o Senhor. Mas quando foi que você descobriu, né, uma veia profética, né, uma unção profética na sua vida? Você recorda disso como foi? Eu queria só pedir um favorzinho, Cássia. Levanta um pouquinho o seu celular, né, porque sua cabeça tá cortando um pouco. A minha equipe aqui não melhorou? Melhorou. A gente quer ver você por inteira. Sua cabeça. Pronto. Eu ainda estou aprendendo. Ficou bem melhor. Eu já soube, nada de timidez. Você é uma leoa ousada, né? Então, não, as lives já quebraram isso em mim. Já gravar os cultos aqui olhando para a câmera já quebrou. Já quebrou. Eu também. Caso tu acredita que eu não queria saber de câmera, Deus me livre. Os meninos da igreja diziam, eu não acredito que é a senhora. Digo, pois é, o que é que a unção faz? Que eu tinha aversão à câmera, mas agora, minha irmã, ninguém me para mais. Né? Então, Cássia, me fala como foi que você percebeu essa veia profética. Na verdade, eu acho que não teve um momento decisivo em si. Enquanto a gente vai servindo ao Senhor, as coisas elas vão fluindo, elas vão acontecendo. E à medida que quando a gente, por exemplo, está num culto e percebe uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, e vai entregando, e aquilo vai se confirmando, eu acredito que o chamado ele vai se construindo assim. Sim. E foi mais ou menos assim. Às vezes, as primeiras vezes, quando Deus te dá uma palavra, a gente teme um pouco, né? Cogita se aquilo é da mente, se não é, mas o Espírito Santo nos incentiva a entregar aquela palavra e você vê que aquilo testificou, que a pessoa recebeu. E a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, elas são as ferramentas que fluem muito através da minha vida, eu percebo isso. E eu acho que à medida que eu fui sendo fiel nesses pequenos começos, de dar uma palavra, de ser fiel em entregar algo que Deus mandou, essa unção, na verdade, ela vai se aperfeiçoando, eu posso dizer assim, aumentando. É como a unção para pregar, a unção para ensinar,
à medida que você vai ensinando e pregando, você vai aprimorando o dom. O irmão Reagan fala que há níveis de unção. E a unção, ela tem que ser aumentada. E ela tem... É uma expressão que ele usa, entre aspas, ela tem que ser treinada. Então, quando você é fiel, percebe uma palavra e obedece a Deus em fé aquele passo, a unção ela vai aumentando. E eu percebi isso. Na verdade, o chamado profético ele é um ministério que tem que ser levado tanto em fé quanto qualquer outro para pregar, para ensinar. Mas existe uma característica realmente diferenciada no chamado profético, que é quando você lida literalmente com coisas que você, como é que eu posso dizer, não consegue mensurar, nem quantificar, nem ter como é que eu posso dizer, uma certeza daquilo. É muito em fé, é muito na inspiração. E tem que ter ousadia, você tem que ter... como é que eu posso dizer, conhecimento da palavra também para fluir nisso. E você tem que ter segurança daquilo que Deus está te dando e coragem de entregar. Eu vejo muita gente com uma unção profética, não só o dom profético, mas o ofício profético. E a timidez ou o medo impede que essa pessoa flua. Eu já muitas vezes recuei de entregar palavras, não sei você, mas eu não tenho vergonha de dizer isso, que eu recuei. Era uma palavra de Deus e eu recuei por ser uma palavra que talvez na minha mente a pessoa não fosse receber, ou por ser uma pessoa que estava acima da minha autoridade. E, na verdade, eu percebi que tempos depois aquela pessoa sofreu dano, porque talvez eu não tenha tido a ousadia de ir lá. Então, o ministério profético ele é um ministério ousado. Você tem que estar realmente disposto a se expor. Eu acredito que muita gente talvez não esteja disposto a se expor. E eu percebi isso, que quanto mais eu me expunha, quanto mais eu tinha coragem de ir lá e falar aquilo que Deus estava me mandando falar, a unção ela aumentava. Então, quem percebe essa chamada, você tem que estar sempre cheio do Espírito. Porque no momento em que você não espera, Deus pode te dar uma palavra e você tem que ter a ousadia e confiar naquele comando do Senhor e avançar. Isso mesmo, Cássia. Me diz uma coisa, você acabou de dizer que Deus te usa muito em palavras de sabedoria. E tem outras vertentes que Deus te usa. Por exemplo, Deus te usa em sonhos, visões, discernimento de espírito. Sim. Como é que você percebe que não é Cássia ali, mas é algo sobrenatural? É uma ação profética na sua vida, através de sonhos, visões. O que é que você mais é familiarizado? Como é que Deus mais te usa? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento são ferramentas que, inclusive até quando eu estou dando aula, por exemplo, pregando ou ensinando, é um dom que flui. De repente as pessoas elas entram em contato comigo e dizem, olha, eu estava passando exatamente aquilo, eu precisava de uma resposta exatamente ali, eu estava vivendo aquilo e em meio ao ensino você foi usada de forma muito específica. Então, esse dom ele flui tanto quando eu estou ensinando, pregando, como quando eu entrego algo específico para alguém. Discernimento de espíritos também é algo muito forte e que eu me dediquei especialmente a estudar. Era algo que eu não compreendia. Discernimento de espíritos, o irmão Reagan vai dizer que é aquele dom do espírito em que você percebe que tipo de espírito está operando naquela manifestação ou naquele lugar. E também o discernimento do espírito humano, ele fala sobre isso. É como você percebe a intenção do coração de pessoas. Entendi. Muitas vezes elas falam algo e o coração diz outra coisa. E esse dom de discernimento de espíritos no ministério profético faz com que você discirna realmente se aquilo é autêntico ou não. E isso, eu não sei se felizmente ou infelizmente, muito opera bom na minha vida. E às vezes você pode ser uma pessoa, no início você pode pensar, nossa, eu estou julgando a pessoa. Isso veio na da minha mente, mas não é. E aquilo com pouco tempo se mostra sendo verdade. Você diz, olha, realmente, aquilo que eu vi aconteceu. Então, o dom de discernimento de espírito, ele funciona, ele opera muito na minha vida. Talvez, eu acredito, talvez não, certamente, isso é uma ferramenta para o ministério pastoral do meu marido, quando a esposa ela tem esse chamado, eu acho que é o casamento perfeito, o chamado pastoral, o ministério profético, porque são sonhos que elas se complementam muito bem. Eu posso dizer isso, aquilo que ele tem uma percepção, talvez precise de um esclarecimento, o dom profético ele vai lá e esclarece, e ajuda o chamado pastoral. E naquilo em que talvez o ministério profético ele se exceda muito, a chamada pastoral ela nos coloca naquele ponto certo, naquele tom certo. Muito eu bom. Acho que são os que trabalham muito bem. O ofício pastoral e o ofício profético, eles não são antagônicos, eles não trabalham em mãos diferentes. Eu acho que eles trabalham na mesma via, quando eles fluem juntos. Então, eu vejo a unção na vida de Fábio muito forte, pastoral.
E essa questão do discernimento de espírito, de perceber, filho, talvez essa pessoa esteja com essa ou essa intenção. Essa capacidade é sobrenatural, não é coisa da nossa cabeça, não é, como já diz, é crítico demais. Não, é muito diferente o dom de discernimento de espírito. É uma testificação por dentro. Antes mesmo de você conhecer até a pessoa, o Senhor, é como se Ele lhe mostra dentro dela. É muito interessante isso. E a gente tem que ter muito cuidado para que as nossas emoções elas não entrem aí e você acabe rejeitando a pessoa. Não, funcionar dentro desse dom, entendendo que Deus está te mostrando, como Charles Boss fala nesse livro, para trazer ela para perto. Amém. Né? E em sonhos também, a gente não tem muito essa questão de sonhos no Novo Testamento, embora a gente tenha alguma menção ou outra, mas isso também faz parte do chamado profético. Eu entendo o sonho como uma visão. Na verdade, a palavra, tanto grega como hebraica, para visão, ela tem essa implicação de sonho, algo revelado sobrenaturalmente. Visão no Novo Testamento tem essa característica. E quando Deus me mostra algo em sonho, às vezes eu não estou nem dormindo, eu estou entre aquele... Sabe aquele sono que você já despertou, mas não está acordado, não está dormindo? Sim, Como sim. aquele, né? Você não está... Você está ouvindo tudo ao seu redor. E, de repente, Deus te mostra algo. Eu sei quando é algo profético e quando não é. Quando não é aquilo, você acorda, você esquece. Mas quando é algo que realmente Deus te mostrou, aquilo fica no seu coração, aquilo pesa no seu espírito, você é impelido a orar por aquilo. Sempre que um sonho é profético, ele vai vir acompanhado de uma necessidade, de uma urgência de orar por aquilo, de colocar aquilo diante de Deus. Então, se alguém quiser saber um indício, será esse sonho é profético, não é? O sonho, quando é de Deus, quando Deus está te mostrando algo em sonho, aquilo vem acompanhado de um desejo de intercessão, de oração por aquilo. Muitas vezes eu oro em línguas, eu não sei exatamente o que orar. Geralmente eu não oro em português, eu não tenho a clareza ainda daquilo. E eu me coloco orando em línguas e aquilo se torna claro para mim, aquilo acontece. Muito Sempre bom. que Deus me mostra algo em sonho, aquilo acontece. E é isso, essa percepção dos dons fluindo. Sempre o ofício profético, ele vai vir acompanhado dos dons do Espírito. Se um ofício profético, ele não vem acompanhado desses dons, na verdade não é o ofício profético. É o mero dom de profecia que todo cristão pode ter. Todo crente pode profetizar. Mas o chamado profético, ele sempre vem acompanhado de um desses três dons, na verdade, de pelo menos 2 ou 3, o irmão Reagan vai falar, e também o dom, ou para pregar ou para ensinar, eles vêm acompanhados desse ofício profético, que é muito mais do que entregar uma profecia, é muito mais do que, assim diz o Senhor, entregar um recado para alguém. É uma vida de intimidade, é uma vida de uma separação muito mais profunda do que muitos pensam. Muito bom. Eu vejo assim. Foi muito bom você esclarecer esse ponto, né? E como a gente está falando assim, mulheres no profético, como eu falei no início, né? Eu não tenho assim, convidado só profetas mesmo, né? Do ofício, mas mulheres que também fluem nessa Muito unção, bom. né? Porque mulher que ora, né, Cássia? Mulher que tem intimidade com o Espírito Santo, principalmente oração em línguas, ela vai em algum momento fluir numa profecia. Sim. Eu creio que Deus quer isso para essa nova estação da igreja, né? Ela vai fluir. E em sua maioria também pode coincidir dela também ser uma profeta, né? Ter o ofício. Então a gente quer deixar isso bem claro para muitas não se esconderem novamente. Eu não sou profeta, mas você tem uma veia profética, tem uma unção profética. É isso que Deus quer que isso seja liberado. Eu sei, Cássia, que tem mulheres que vão estar ensinando como uma mestre, de repente, fluir no profético. É uma palavra para aquele momento, alguém vai ser livre de alguma coisa, alguém vai receber um encorajamento dos céus, por causa que aquela ministra, né, teve aquela ousadia de fluir no profético. Sim. Eu quero, antes de passar para a próxima pergunta, né, agradecer a Bianca da Alemanha. Ela está aí nos seguindo. Obrigada, Bianca, pela sua disponibilidade em estar aqui nessa manhã com a gente. Não sei nem que horas é aí na Alemanha, para você ver o alcance dessas lives. Então, Cássia, me diz uma coisa, nessa sua caminhada, nessa sua jornada, né, com o profético, tem algum caso que Deus te revelou e você até se assustou, né? Disse, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Né? Você pode
Não precisa dizer pessoas, claro que você é ética, mas você lembra de um fato ou vários que você não queria receber aquela revelação de Deus? Olha, na Alemanha, Muito, 15h30, Bianca está bem dizendo. verdade. Beijão, Bianca, amamos vocês. Você- Amém. E, assim, houve vários momentos. E antes que eu me esqueça, o seu comentário anterior, eu acredito que é o tempo dos dons do Espírito entrarem em operação. E como eu te Isso, disse, verdade. esse é um projeto que ele vai além, essa sua inspiração de fazer esse trabalho. De mulheres que muitas vezes elas estão intimidadas, eu vejo mulheres intimidadas. É tempo da gente abrir a nossa boca e ser a voz do Senhor. O chamado profético, como você falou, não é só o ofício profético. Existe muita gente que tem inspirações e não estão liberando. E você Isso. priva alguém de receber aquela palavra, que de repente poderia mudar o curso da vida dela. E como você me perguntou, claro, houve inúmeras vezes, não foi uma nem duas, foram várias, na verdade, que eu vi coisas, inclusive continuo vendo na vida de pessoas, e é muito difícil de você ver aquilo. E eu dou graças a Deus sempre que o Senhor me diz, eu só estou te mostrando para orar. É um alívio tremendo, graças a Deus. Eu vou para o meu quarto, eu oro, eu clamo por aquilo ali e bênção. Mas quando ele te manda falar, é um outro nível de compromisso e de responsabilidade. Você tem que ter muita certeza de que é Deus que está te comandando, de que é Deus que te mostrou, de que de fato foi o Espírito Santo que te mostrou. E quando você tem essa certeza e Deus te dá o comando, e você tem vida, e você tem uma vida de oração com Deus, você pode ir, porque o Senhor vai te respaldar. Quando Deus, por exemplo, mostra a vida de pecado na vida de líderes, por exemplo, alguma área da vida deles que está escondida e que é de fato algo que Deus quer tratar, é muito difícil. Especialmente quando são pessoas que estão acima da sua hierarquia eclesiástica ou em qualquer outra esfera. Você tem que ter muita sabedoria, muito temor ao Senhor e respeito também na forma de entregar. Deus, ele não Verdade. expõe ninguém. Deus, ele não envergonha ninguém. Então, muita gente, entre aspas, em nome do profético, envergonha pessoas, até chega a constranger líderes, inclusive. O dom É, profético não faz isso. O isso. Espírito Santo não move dessa forma. A gente tem que entender isso. Se, Muito especialmente quando bom. é um pecado duro, quando é uma palavra de conserto, chamar a atenção para algo que está errado na vida de alguém, isso tem que ser feito da forma correta. E o Espírito Santo, ele é um cavalheiro, ele sabe como fazer, ele sabe como falar. E quando a gente está cheio do Espírito, a gente está cheio da palavra. Cheio Amém. da palavra, está cheio de amor. E a gente vai saber falar. Não é que seja fácil, mas quando você está cheio do Espírito e o Espírito Santo vai lhe ensinando no decorrer da sua caminhada a como se mover, não é que fique fácil, mas é um pouco mais leve mover nesse dom quando é algo que vai ser duro. Eu já dei um recado desse, por exemplo, para um pastor. A primeira vez que eu fui pregar em uma igreja, esse pastor, ele me convidou. E quando eu cheguei lá, que eu olhei para a vida dele, o Senhor me disse muitas coisas que me chocaram muito e me deixaram muito, eu posso dizer, intimidada. E eu ministrei, nossa, pela fé naquele lugar, quase não consegui ministrar. E eu já ia indo embora, quando eu estava na calçada, o Senhor me disse, volte e fale. Eu disse, Senhor, mas é a primeira vez que eu piso aqui, Senhor, usa outra pessoa. E o Senhor disse, volte e fale. 2 vezes ele falou, da mesma forma. E eu falei com meu marido orou por mim, e eu pedi licença ao pastor, eu chamei no gabinete dele, meu esposo foi comigo, e eu falei aquilo que o Senhor havia me mostrado para ele, ele chorou muito. Eu nunca esqueço, ele colocou as 2 mãos no rosto e disse, ore por mim, porque essa é uma área que eu não consigo. E nós ministramos a palavra para ele, oramos por ele e saímos daquele lugar. Eu saí em paz porque entreguei aquilo que o Senhor me mandou, mas a forma como o Senhor conduziu, eu aprendi ali. Não foi diante do rebanho dele, não foi diante de testemunhas, foi no gabinete, da forma. Eu falei de uma forma, eu pedi, Espírito Santo, como eu falo isso? Isso é tão forte, isso é tão sério. E até as palavras do Senhor me deu. E eu saí de lá, não soube mais notícia depois disso, mas enfim, é difícil algumas vezes, mas quando você vai na motivação certa, dentro da sabedoria que o Senhor te dá, como o irmão Reagan dizia nos livros dele, você pode dizer qualquer coisa para qualquer pessoa, desde que você fale em amor. Amém. E é assim que o Senhor tem me ensinado, mesmo os É, recados duros. eu mesma lembro, eu já fui testemunha, Cássia, de algumas ocasiões em que eu vi você profetizar que a gente tremeu da cabeça aos pés, né?
Eu lembro que uma certa ocasião eu estava ministrando, né? E você estava lá na reunião e você pegou o microfone, né? Depois que eu falei e você profetizou literalmente para uma certa pessoa que estava, lembra essa ocasião? E você abriu o jogo da vida dele, né? Que ele mudasse, que ele e aquela coisa toda, né? Falou e você chorava, era um choro compungido assim. E depois você até ficou assustada, né? Porque parecia que você tinha dito algo que não foi de Deus. E eu liguei para você e eu disse, porque eu conhecia alguns aspectos da vida daquela pessoa, e eu disse, Cássia, fica tranquila, tudo que você falou foi o Espírito Santo. Tu lembra disso? E em pouco tempo tudo veio à tona, porque você, na profecia você dizia, você precisa se arrepender, voltar ao primeiro amor, né? Voltar aí, mas a pessoa não quis e hoje nós sabemos do que aconteceu. Então eu lembro que foi muita ousadia da sua parte, porque estava lotado o lugar, muitos líderes. Então de vez em quando Deus coloca a gente nesses estreitos, né? E uma outra ocasião que se eu já admirava você, respeitava a unção que você carrega, passei muito mais, foi quando da morte do seu irmão, né? Seu irmão que você tinha como filho. E a gente pensou que você ia desabar, que você ia se desviar, mas você ficou bem firme, porque você disse, Deus já tinha me mostrado. Lembra disso, Cássia? Deus Lembra. falou que era o tempo certo dele ir, né? Porque você tinha feito uma oração ao Senhor, que se ele não quisesse mudar, que ele fosse logo para a glória, para ser salvo eternamente. Lembra disso? Foi muito forte. E eu disse, rapaz, Cássia é uma grande mulher de Deus, porque você, Cássia, no outro dia você estava já ministrando, falando de Jesus, você ficou abalada, claro, emocionalmente, mas você nunca se desviou das verdades Eu me lembro eternas. que Deus usou você na quinta-feira, foi um culto de quinta-feira, era você que estava pregando na sede, e Sim, ele estava lá no palco, eu lembro como hoje, Deus eu usou lembro. você numa palavra profética para que ele buscasse o Senhor, não foi? Eu não sei se você se lembra, Lembro. e deveria haver uma decisão no coração de servir. A Deus, ele não se agrada em morte prematura, nada disso, mas às vezes o homem, ele é colocado diante de uma decisão, e ele tem que escolher. Deus, ele não mata, claro, a gente Isso, sabe. isso. Mas a gente tem que entender que o inimigo da nossa alma, ele quer nos tragar, ele quer nos tirar do propósito. E Deus, sabendo, vendo isso, ele levanta os profetas. Como esse caso que você mencionou anteriormente. Sempre há uma escolha. O profeta, ele na verdade não é aquele que está sentenciando. Um profeta, ele não dá uma sentença. Ele fala aquilo que está no coração de Deus para aquela pessoa. Amém. A escolha sempre vai ser de quem recebe o recado. A escolha não é de quem entrega o recado, a escolha não é de Deus, a escolha é da pessoa que ouve aquela palavra. Então, quando o homem ele é chamado para um concerto, ele é chamado para uma vida de arrependimento, de santidade, ali é o apelo do Senhor para que aquela vida não se perca, para que, Amém. na verdade, aquilo que o diabo está arquitetando não aconteça. Então, eu entendo que o profeta, ele tem essa incumbência, muitas vezes, está incluso no chamado profético, esse alerta, essa voz de Deus de alerta, que muita gente, como a palavra diz, está em pecado, Vânia, tem ministros em pecado, tem pessoas em posição de autoridade vivendo uma vida de pecado. E elas cauterizam a mente delas, achando que, porque elas já estão vivendo até ali, nada mais vai acontecer, que Deus é bom. Então, de repente, Deus levanta alguém no ofício profético para dar um despertamento naquela pessoa. Diz, olha, Deus, o Senhor está vendo, você precisa se arrepender, você precisa voltar. E o ofício profético, ele funciona nesse intuito, como eu disse no início, de trazer esse homem para perto de Deus. E muitas vezes não é o papel que muita gente quer cumprir. A gente vê pessoas querendo falar, profetizar, digamos, coisas boas, assim, bênçãos, carros, essas coisas. E às vezes, para dar uma palavra como essa, muita gente se esquiva, Verdade. se exclui. E Para quem não está se me ouvindo, expor, né? Para não se expor. Quem está me ouvindo e percebe a unção profética ou o chamado profético, você tem que estar disposto tanto a entregar o recado de que aquela pessoa vai ser promovida, como o recado de que aquela pessoa precisa se arrepender. Muito bom. As duas faces disso são a mesma moeda.
né? Porque a gente vê muita gente, Vânia, querendo ser famoso, conhecido, ganhar confiança, ser popular, né? E quando chega no momento de falar uma coisa mais dura, ninguém quer. Porque isso, mas aí o que vão pensar de mim? Eu vou ser antipático ou eu vou ser rejeitado? Não. A gente vê na Bíblia, na verdade, muitos homens e mulheres de Deus no chamado profético, que a princípio eles foram rejeitados, sim. Eles foram excluídos, sim. Mas eles estavam imbuídos da palavra de Deus dentro do profeta, falando aquilo que Deus mandava. E lá na frente a gente vê a honra do Senhor. A gente vê esses homens reconhecidos hoje e provando do sobrenatural. Então, o ofício profético, ele tem de tudo. Ele tem dias de rosa, tem dias de espinho. Isso é em todo o chamado. Nos 5 dons a gente vê isso. Mas eu acredito que no ofício profético isso seja mais evidente, mais forte. Muito bom. Ô, Cássia, como é que você vê, né, a mulher no ministério profético? Como eu vejo? Como mulher, Eu né? vejo como uma tarefa, às vezes, não muito, eu vou dizer de novo, não muito fácil, né? Assim, eu digo e repito, graças a Deus, a gente, eu e você, por exemplo, a gente tem maridos que são pastores e que funcionam numa unção pastoral muito forte. Eu acho que isso nos favorece no sentido de que a gente está na frente de um rebanho, a gente tem a oportunidade de exercer esse dom, a gente tem a oportunidade de ajudar o nosso marido com esse ofício. E para aquela que é solteira ou para aquela que não está dentro de uma chamada ministerial hoje, operando, mas que tem o dom profético, eu vejo como um presente de Deus, como algo que o Senhor confiou. O irmão Reagan, eu sempre estou mencionando o irmão Reagan, que os livros do irmão Reagan são a base daquilo que a gente crê hoje, né? Ele diz que um dom é um privilégio, um dom é um tesouro. E o irmão Charles Bowles, ele fala isso nesse livro, ele repete a mesma coisa. Um dom é um presente de Deus. Eu vejo uma mulher que percebe essa unção na vida dela como uma privilégio. É um privilégio a gente funcionar num dom. A gente não pode ver como um fardo, como um peso. Muita gente fala, o preço que se paga, o peso. Tem um preço, claro, todo chamado tem. Mas a gente tem que falar, como aquele livro da irmã Oreta Regui, o preço nunca vai ser maior do que a graça. E Amém. funcionar no ofício profético é uma bênção de Deus, você poder ser a boca de Deus, a voz de Deus, para entregar palavras para pessoas, para encorajar, como você já disse. Às vezes, no meio do ensino, a gente, de repente, para aquilo, olha para alguém, dá uma palavra, aquela pessoa se levanta por dentro, isso não tem preço. Às vezes, aquela pessoa estava a ponto de desviar, estava a ponto de desistir, mas Deus usa a gente com uma palavra de encorajamento, uma palavra de incentivo, inspirada pelo Espírito, aquela pessoa volta para a posição, volta a servir. Isso não tem preço. Então, eu vejo como uma bênção. A gente nunca deve encarar as coisas de Deus como peso, porque o ofício ministerial não é peso, não foi projetado para ser peso. Nem o de mestre, de pastor, evangelista, nenhum dos dons dos ofícios ministeriais. A gente tem que tirar isso dessa cultura, né, do meio cristão, que é pagar preço, que é peso. Existe um preço que se paga, sim, de renúncia, de oração, de jejuns, mas isso não é necessariamente um fardo. A gente tem que entender que se Deus chamou a gente, você, mulher de Deus que está me ouvindo, que frequentemente Deus te usa em palavra de sabedoria, de conhecimento, eu te incentivo a orar mais, a se encher mais, para que Deus te use ainda mais. Porque, de repente, você está sendo um instrumento de Deus para levantar uma vida que estava a ponto de desistir, e Deus te usa. Então, uma mulher que percebe essa unção é privilegiada, eu entendo assim. Cada um dos dons do Espírito ou dos ofícios ministeriais, lá em Coríntios 12 são alistados os dons, e em Efésios 4:11 os ofícios. Tanto os dons como os ofícios são uma bênção. A gente tem que se sentir abençoada e privilegiada e ser fiel a esse dom. A gente não pode estar o dia inteiro numa Netflix, estar o dia inteiro dormindo, ou estar o dia inteiro passeando. Eu me recuso a acreditar que pessoas que se dizem profetas e não têm uma vida de oração. É incoerente. O chamado profético, tanto quanto os outros ofícios, mas nós estamos falando do profético, a gente está se detendo nisso. Precisa de uma vida de oração, precisa de uma vida de renúncia, de jejum. Jejum é uma coisa que é um bicho de 7 cabeças que ninguém nem ouve falar mais. Ou que só pensa em tirar o alimento para ser fitness. Tá bom, você pode não comer determinada coisa para ser fitness. É legal. Mas a gente tem que entender o jejum como estar mais sensível, uma vida de renúncia. Se você ama doce, se aquilo é o seu Isaac, e você percebe essa unção, renuncie, jejue, fique sensível a Deus. É esse o, entre aspas, preço que a gente paga. Quantas vezes meu marido e os meus filhos estavam assistindo algo, estavam indo para um passeio, alguma coisa, e eu fui impelida pelo Espírito para orar. Eu disse, eu não posso ir, porque o Senhor está me chamando. Isso é preço, isso é renúncia.
E você entender que aquele momento não é o de passear, é o de orar. Amém. Claro que a gente tem um momento de passear, eu quero deixar bem equilibrado. Mas esse chamado, ele requer muito mais. Ele requer uma vida de intensidade em oração e de uma renúncia de coisas que são lícitas. A gente vê profetas, Vânia, sendo usados em vários níveis. A gente vê pessoas, eu queria andar naquele nível. Mas você paga o preço que aquela pessoa paga, você ora o tanto que aquela pessoa ora, você lê os livros que aquela pessoa lê. Então, existe uma dedicação que tem que ser legítima e tem que ser intensa. A gente não pode querer o sobrenatural vivendo levianamente. A gente não pode ter o ouro, o sobrenatural, vivendo uma vida leviana, uma vida leve, uma vida daquela oração mecânica, ou de viver uma vida natural, como se a gente fosse apenas natural. Não, um profeta ou alguém que funciona nos dons do Espírito, isso é para qualquer chamado, mas o profeta, ele tem que atentar que ele tem que ter uma vida de oração com Deus, estar associado a outras unções. O profeta que se isola, não, Deus só fala comigo, Deus só... Não, você tem que se associar a outras unções. Esse isolamento, que é uma cultura no meio cristão, de que o profeta é aquele esquisitão, que fica lá largado, separado. Isso, irmãos, isso não é bíblico, isso não é correto. O profeta legítimo, que quer crescer em Deus, ele tem que se associar a outros profetas. Muito bom. Livros como esse que eu indiquei, gente, isso aqui é um divisor de águas, é um crescimento sobrenatural. Esse outro livro que eu trouxe do pastor Bill Johnson, Momentos Decisivos, eu tenho lido esse livro. Ele mostra momentos de vida de grandes homens de Deus que se encontraram diante do sobrenatural e tiveram que tomar uma decisão. Ou viver a vida natural que eles viviam, ou se lançar ao sobrenatural. E para isso eles tiveram que fazer renúncias, e renúncias muito fortes. E esse livro, Momentos Decisivos, eu tenho sido impactada com esse nível de renúncia que esses homens e mulheres viveram. Verdade. Será que a nossa geração está disposta a isso? Será que os profetas de 2020, eles têm esse entendimento de que não se pode viver uma vida leve quando se quer tocar no sobrenatural? E, Vânia, Deus tem mais. Amém. Deus tem mais para os pastores, Deus tem mais para os mestres, Deus tem mais para os profetas, para o corpo de Cristo de um modo geral. E a gente tem que atentar para isso, perceber que o Espírito está nos chamando como corpo de Cristo. E, em especial, aqueles que funcionam nos dons ministeriais. Amém? Glória a Deus, que aula, todos estão aí. Pessoal, nós estamos com o PicPay aí, @ Raimundo e Vânia Nascimento, para se você quiser ofertar, né, honrar a unção na vida de Cássia. Né? Assim que colocar, a gente libera para sua conta, Cássia. Estamos passando um momento assim de pandemia, né? Claro que a gente queria dar grandes ofertas, mas no mínimo um cafezinho a gente vai dar para você tomar com o seu esposo. Eu sei disso, que você não prega por dinheiro, mas meu marido, a gente quer honrar as unções, sabe? A gente precisa honrar esse tipo de... as unções que passam por nós. Então, você, diga com querida... quem eu aprendi isso com você. Aqui a gente faz isso. Amém. Leilane, quando eu aqui com o pastor Paulinho, a gente teve a honra de tratá-los como um príncipe e uma princesa. Lembro. E meus filhos igreja me honrou, né? Porque meu Deus, a gente tem um ditado que a minha mãe dizia: a boca que beija meu filho, a minha adoça. Né? A gente tem esse entendimento, Vânia, de que generosidade é marca do verdadeiro servo do Senhor. Então, queridos, não hesite, qualquer valor. Né? Ela não prega por dinheiro, mas você tem dito aí como eu estou sendo abençoada. Vai lá no PicPay, se você não consegue, vai no Verbo Church da nossa igreja Salvador e coloca, tem a parte oferta ministra, você bota o nome para a ministra Cássia. E pode ter certeza na nossa lealdade que a gente envia. Tá bom? A gente tem o maior prazer. Cássia, está sendo maravilhoso. Eu estou sendo muito edificada, as irmãs também, os irmãos aí, né? Eu quero te perguntar uma coisa, não está nas perguntas, mas achei oportuna, porque tem uma área, sabe, que o diabo tem investido nas mulheres com a unção profética, é a área das emoções. Fala um pouquinho sobre isso. Você percebe que as emoções nas mulheres, que Deus tem levantado, tem abafado esse chamado? Fala um pouquinho sobre isso. É verdade. A gente tem casos, inclusive, aqui muito próximo de nós, de mulheres que a gente percebe essa unção tão forte,
mas é como o diabo lança embaraços, entende? E eu acredito que talvez o mal desse século seja esse essa questão das emoções terem essa voz tão forte na vida de algumas mulheres. Algumas mulheres ainda não entenderam que as emoções elas podem estar sob controle, elas podem viver sob o domínio do Espírito Santo. Eu acredito que uma mulher, quando ela está cheia do Espírito, quando ela está aos pés do Senhor, ela consegue submeter as suas emoções. A mulher, ela tem as emoções mais sensíveis, mais intensas do que o homem, biologicamente. A gente foi feita por Deus, assim, a questão hormonal, a questão física nossa, ela é assim, isso é fato. Mas o fato também é que a Bíblia diz que nós podemos entregar as nossas emoções para o Senhor. Isso. E eu digo para minhas irmãs que quanto mais você se enche do Espírito, e como é que a gente se enche do Espírito? A receita está lá em Efésios 5, 18 ao 21. Orando em línguas, falando em salmos, cantando em línguas, se enchendo do Espírito, as nossas emoções elas vão cedendo lugar. Eu vejo hoje as ferramentas naturais, elas substituindo a palavra de Deus. Entende, Vânia? Entendo. Filosofias humanas, técnicas humanas, hipnotismo, coisas assim, coisas naturais. Perigosíssimo, perigosíssimo. Né, Vânia? Perigosíssimo. Trocando ouro pelo bronze, não existe isso. Não é isso. E muitas mulheres de Deus, em busca dessas ferramentas naturais, em detrimento da palavra, elas estão se embaraçando ainda mais. Elas vão em busca de algo que só a palavra pode dar e voltam de lugares como esse mais embaraçadas ainda. A gente trata pessoas aqui que buscaram pessoas formadas no rema, pessoas que conhecem a palavra e que deixaram a palavra para ir em busca de socorros nessas áreas. Eu não estou dizendo, gente, que médico não é de Deus, que psicólogo não é de Deus. Meu filho está fazendo psicologia. É uma ciência como outra qualquer. Eu me refiro a você substituir a palavra de Deus. Isso. Rebaixar o poder que a palavra de Deus tem de colocar nossa alma no lugar. Eu fui atacada na minha mente, Vânia, eu sei que você também, com setas de tristeza, de angústia, de depressão. Todas nós já fomos atacadas. Difamação, né? Calúnia. Palavra. E você tem que estar forte em Deus, principalmente nas emoções. Justamente. E eu vejo um espírito de intimidação envolvido nisso aí, mesclado com emoções, imbuído de um espírito de engano também. Vânia, é muita coisa. Se a gente fosse abrir aqui, é tanta coisa, um abismo que leva a outro abismo, como a Bíblia fala. E eu acho que a receita para isso, para uma mulher ser plena em Deus, é ela ser cheia do Espírito. Gente, a receita da Bíblia, ela é infalível, ela é atemporal, ela não mudou. Amém. A palavra continua. Não substitua momentos no seu quarto, no seu devocional, por qualquer outra coisa. Não substitua a leitura da palavra de Deus por outra coisa. Não substitua a associação com outras unções por se associar com o que o mundo está dando. Não, as coisas de Deus, elas ainda têm valor e elas ainda têm poder. E nunca vão deixar de ter, como Jesus disse, vai passar terra, céu, mas ele ainda tem poder. Então, eu vejo mulheres em busca de moda. É moda essa linha de pensamento. Essa linha de pensamento agora está na moda. Artista, Vânia, mulheres de Deus, seguindo moda que as artistas e os artistas estão seguindo. Gente, a Bíblia diz que a gente tem que despertar do sono. Desperta tu que dormes. A Bíblia fala isso. É como que mulheres estão nesse sono, sabe? Dessa moda, dessas vozes. E a Bíblia diz que há muitas vozes no mundo, mas só uma vem de Deus. E a voz de Deus é a palavra. Então, é uma armadilha do diabo também para paralisar essas mulheres. Eu conheço uma mulher em específico, claro que eu não vou citar o nome, tem uma chamada profética profunda, Vânia. Ela é uma mulher que tem um chamado profético muito poderoso. Mas vez ou outra se embaraça com alma, com sentimentos, como me disseram isso, como meu marido disse, com o passado, trazendo o passado. Irmãos que estão me ouvindo, o passado Jesus já crucificou naquela cruz. Quando a gente nasceu de novo, nosso passado ele levou com ele. Então, eu vejo muito isso, esse embaraço também nessa área. Isso mesmo. E a minha dica é essa. Como que eu me mantenho alegre em Deus? Você pensa que uma mulher de pastor não ouve coisas desagradáveis? Você pensa que, às vezes, o pastor é o bonzinho e a mulher do pastor é a bruxa, é a chata. Eu já ouvi isso. Ele é cheio de amor, ele é bonzinho, mas eu sou a chata. Bem-vinda ao clube. Essa mulher desse pastor é muito chata. O pastor é uma bênção, mas a mulher dele, né? Às vezes, e coisas que o diabo lança para tentar nos parar, mas quando a gente vai amadurecendo, enchendo do Espírito, essas coisas elas passam. E a gente até ama quem fala isso, a gente até abraça, até dá presente, porque é alguém que realmente não está ainda desenvolvido, maduro em Cristo, são uma imatura. Então a gente vai se desvencilhando. Como que a gente se desvencilha? Quer dizer que eu não tenho uma alma? Será que essas palavras não me afetam, não me machucam? Machucam, me afetam. Mas eu
decidir andar acima, como o Abacuque fala, andar Amém. altaneira. Amém. Então, a gente pode vencer isso. Eu conclamo as mulheres que estão me ouvindo, filha, não segura essa palavra, não segura essa ofensa. O irmão pastor John Bevere, ele diz que a ofensa ela é uma armadilha É do uma diabo. isca do diabo. É uma isca de Satanás, como aquele livro, eu até indico a leitura desse livro, A Isca de Satanás, é um livro que é maravilhoso para a gente entender sobre isso. Ele me E é salvou isso. esse livro em uma certa ocasião. Maravilhoso. Gente, eu quero vi. fazer também referência a outra Bianca, Bianca Batalha, do Canadá, salvo engano é ela. É você mesmo, Bianca, do Canadá. Que honra, eu acredito que é ela, Bianca Batalha. Deve ser, não é? É ela. Eu fui Que madrinha de honra. casamento dela. As duas Biancas poderosas. Ela mesmo. Bianca, como é que tá aí o Canadá? Que horas nós temos aí no Canadá? Ela mesmo. Que hora é aí no Canadá? Eita, Glória. Prazer, Bianca. Muito obrigada. Gente, essa live vai ficar salva. Você tem que ir lá novamente. Porque é uma aula, Cássia. É uma aula. Eu tenho me alegrado demais. Hoje é o meu dia de folga, segunda, mas eu tenho aberto mão disso porque eu preciso, né, levantar Amém. essas mulheres no profeta. Deus, como você falou, 9h54 lá, é só uma hora. Então, gente, eu quero que nesses... Você tem 4 a 5 minutos, Cássia, para falar do seu coração. O que é que o Senhor tem colocado no seu coração nesses dias atuais? Fala um pouco para nós. 4 minutos, mais ou menos, mas dá para falar muita coisa. Como eu disse ontem no culto, quando a gente estava dirigindo o culto, eu percebo no meu espírito uma palavra sobre uma igreja em movimento, sobre um movimento do Espírito Santo que ele está fazendo. Muita gente pensou que no tempo de isolamento a igreja estaria estagnada, mas não, a igreja cresceu, a igreja esteve em movimento, apesar dos prédios estarem fechados, mas a gente cresceu. E eu percebo uma nota no meu espírito de um tempo onde a gente vai voltar para as nossas igrejas. Nós aqui em Aracaju, que não tivemos a oportunidade ainda de voltar, mas eu creio que vamos voltar logo em nome de Jesus. Amém, amém. A gente vai voltar diferente, a gente vai voltar com essa nota, com esse desejo demais, com essa fome demais de Deus. E é isso que eu percebo, lendo esse livro Momentos Decisivos, isso ficou mais claro para mim. Todo grande avivamento, todo grande mover do Espírito, ele começou com uma fome de alguém em algum lugar que deu a atenção devida a essa fome e deu voz a isso. E se permitiu que Deus usasse. E essa fome, ela foi disseminada. E eu vejo esse seu projeto de Mulheres no Profético, outros que Deus está levantando, como esse caminhando para essa via dessa fome sendo disseminada, sendo despertada na igreja como um todo, para que a gente busque mais ao Senhor. Eu percebo que oração, jejum e leitura de livros que façam a gente crescer é o que eu tenho recebido para mim. Um tempo mais intenso de oração, um tempo mais intenso de oração, especialmente em outras línguas, e me associar a unções que têm dado fruto. E eu quero deixar esse recado, isso veio forte agora. Não se associe a quem não dá fruto. Não se associe àqueles que não dão fruto. Amém. Que não têm uma vida de testemunho de fruto. Se associe com pessoas que têm dado fruto, com unções e com pessoas que têm frutificado. Você se associando a eles, você vai frutificar também. Eu acredito que quando a gente se expõe a outras unções, a gente cresce. A gente não foi criado para o isolamento, para achar que Deus só pode nos usar, só que nós estamos sendo usados. Elias achou isso. E Deus disse, meu querido, ainda há 7.000 que não dobraram o joelho. Muito bom. Eu não uso só você. Não é só você que tem a unção. Eu estou usando outros milhares que se dispuseram também a ser usados. Então a gente tem que baixar a bola. Às vezes a gente se acha, porque Deus começou a nos usar, sobe uma soberba, um orgulho, o diabo lança essa seta. Nós não funcionamos sozinhos. Nós funcionamos com outras unções, aliado à unção pastoral, aliado ao evangelista, aliado ao diácono que serve na nossa igreja, ao ministro do departamento infantil. As unções funcionam em unidade. As unções, elas aumentam quando a gente está nessa unidade. Amém. Isso tem vindo muito forte. Essa associação a outras unções. Unções que funcionam, que têm dado fruto. A gente só vai crescer. Muito bom. É muito importante isso, sabe, Cássia? Às vezes, sem perceber, a gente acha que temos toda a revelação. E quando você, por exemplo, eu viajo um pouquinho, né, por aí, e eu me deparo com alguns ministros também, de outros ministérios. Às vezes, eles não têm muita revelação, né, do caráter de Deus. Mas, gente, homens e mulheres que vê o oculto e o profundo.
sabe? Que intensos. chama pelo nome a pessoa, para a gente entender que a gente não tem toda a revelação. Nós não vamos, sabe? Eu creio nessa geração levantando, como você falou, de adolescentes, de jovens que estão levantando, que não vai cair no orgulho, na Amém. soberba de achar que só nós temos toda a revelação. A gente não tem. É um corpo, Deus não vai confiar tudo a só um grupo seleto. Né? A É gente vê verdade. muito isso quando você vai para outros Muito estados, bom. até outros países. Eu me deparo com mulheres, gente, que ela olha para você, rasga a sua vida sem nunca ter lhe visto, sabe? Porque é muito fácil profetizar para primeira fila sentada. Né? Isso tem que acabar. A gente crê em Amém. revelações que a gente vai profetizar para o meio, para quem está no final, quem está na galeria se escondendo, sabe? Isso Isso. não é uma crítica, é só corroborando com o que você acabou de falar. Gente, não se isole. Tem muita gente boa no nosso país. A gente é Amém. maduro para pegar, comer a carne do peixe e jogar a espinha fora, os espinhos fora. Concorda, Cássia? Porque senão a Concordo. gente vai incorrer no orgulho. E tem muita Isso. gente boa, né, na sua igreja, na minha igreja. Tem adolescentes. Outro dia eu recebi uma Sim. palavra de um adolescente, meu Deus, era Deus falando. E aí eu não vou receber, vai dizer, não, mas Deus só usa o ministro fulano. Não, amados. Muitos ministros de nome estão nas cavernas. Foi isso que É Deus colocou verdade. em meu coração. Levante o profeta, porque quem ele chamou está se escondendo. Tem É medo de verdade. falar, tem medo de sair mal na foto, né? E o profeta não pode. Ele tem que, como você falou muito bem, ele tem que falar coisas até duras, mas com respeito. Cássia, a gente ainda tem um minutinho. Como é ser mulher de pastor e profeta? É uma aventura. Como assim? Uma aventura. Tem muita É mulher de maravilhoso. pastor aí nos ouvindo que tem um chamado profeta. Inclusive, nossa líder, Edma, É tá aí, muito né? bom. Beijo, Edma. É Pode falar. muito bom. Eu aprendo muito com ele, na verdade, a me mover no profético. Ele me incentiva, ele não me coloca num canto. Ao contrário, às vezes ele até me empurra um pouquinho, me coloca na escala. Às vezes eu dou uma fugidinha, aí ele que me empurra. Ele me incentiva. Graças a Deus eu tenho um homem do meu lado que é maduro, sabe quem ele é em Deus. A gente, na verdade, soma essas unções. A gente trabalha em parceria. O dom na vida dele não compete com o dom na minha vida e vice-versa. A gente se soma. E eu acredito que dessa forma o rebanho ele é abençoado, o reino de Deus cresce. É muito bom ver como ele se move em amor. Eu tenho aprendido Amém. a me mover em amor, no dom profético, a ter uma inspiração sempre regada de amor, vendo a unção pastoral na vida dele. Então, eu acho Amém. que é uma grande parceria. Eu vejo assim, a gente trabalha muito em parceria. E isso é maravilhoso. Muito bom. Que manhã gloriosa. Gente, essa semana, Cássia, me falta palavras, foi uma aula. Você Eu que agradeço. pode, né? E deve divulgar, pessoal. Compartilhe essa live com muitas pessoas. Nos siga, né, no Instagram, Verbo Salvador. No nosso pessoal também, a Instagram, Raimundo Ivânio Nascimento. No de Cássia, né, Cássia dos Anjos, né? Ministra Cássia Andrade. Ministra Cássia Andrade. Ministra Cássia Andrade, você precisa se aliar com essas unções. Essa semana, Cássia, nós ainda vamos ter Kátia. Lembra da pastora Kátia de Aracaju? Lembro. Ela hoje está em Ungida. Jundiaí. Amanhã vai ser ela. Sabe? Nós também temos Marisete Garcia essa semana. Nós temos Ungida. Silvia. Amém. Gente, quem mais? Tanta gente boa aí. Que eu tô. Tem algum outro nome que eu esqueci agora. Nós vamos ter Miriam Leal, Vera Cavalcante. Eita, que mulher ousada. Em meia conferência de ministro, ela pede o microfone e vai lá e fala. Né? Todos conhecem Vera. Nós vamos ter também... Convidamos Mísia. A Mísia está com um bebezinho, mas a gente está crendo. Né? Vamos ter surpresas aí agradabilíssimas, viu? Vamos ter muita Muito bom. mulher ungida aí essa semana inteira. Então, gente, Muito bom. nós estamos concluindo. Hoje nós temos uma live poderosa às 20 horas com o pastor Samuel e apóstolo Sejão, né? Onde ele vai falar sobre uma vida super abundante. Você não pode perder hoje às 20 horas. Gente, como ela falou, em vez de estar em Netflix, vendo besteira na televisão, se encha
da palavra. Isso. Deus vai honrar cada uma de vocês que estão pegando 1 hora, 2 horas do seu dia para receber de homens e mulheres. Cássia, nós estamos terminando. Muito obrigada. Obrigada. Gente, honra a unção na vida de Cássia. Me procura no privado que eu dou a conta dela também, tá bom? Te amo, Cássia. Beijo pro pastor Fábio, seus filhos. Viu? Deus te recompensará com essa live poderosa. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Beijo. Nós vamos encerrar agora e vamos salvar. Compartilha, Cássia, com o seu povo aí. Eles precisam te ouvir, tá bom? Um beijo. Tchau.